acho que 60% dos buracos da cidade já são fechados pela inteligência artificial. Buscar tecnologia para ajudar na gestão pública, para ajudar na zeladoria, e acho que é um dos grandes avanços, ganhou muitos prêmios por aí nos Smart Cities da vida, e é uma ferramenta hoje muito importante para a gente. A gente era questionado por que a gente recapeava aquelas vias que eram contratadas. E a gente não sabia, porque não tinha um controle, não tinha monitoramento. Olhava o Google, que antes também não tinha essa atualização anual, era uma atualização de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos. Então era feito ali um levantamento no Google e depois uma vistoria em campo. Só que isso demanda um processo muito moroso, né? Exemplo, se você for contratar 40 vias, andar em 40 vias em São Paulo, com o trânsito que existe, né? Mesmo utilizando os corredores, era moroso demais fazer esse levantamento em campo. Veio de uma exigência do Tribunal de Contas, de uma angústia, porque a gente não tinha a menor noção de como eram as ruas, e todo mundo falava que era muito ruim, mas você não sabia o tamanho do que é esse muito ruim, não sabia, a gente não tinha nem cadastro da quantidade de rua que a gente tinha, né, de quilômetro, de nada disso. Então não dava nem para imaginar o que você estava falando. E a partir daí veio essa busca de achar um sistema de um mundo ninguém tinha, né? Talvez porque ninguém tem o problema que a gente tem, e ninguém precisou desenvolver. Aí procurei, fui achar lá na USP, cria-se uma metodologia de fazer, aí a gente desenvolve essa metodologia e daí começa a receber essas informações, né? E aí os professores, a USP, conseguiu criar um equipamento que ele é acoplado no eixo do carro, do lado do motorista, em que ele detecta a trepidação do pavimento, que a gente chama tecnicamente do sistema EIRE. Aí a ideia que eu tive foi colocar no caminhão de lixo, né? Porque a gente anda a cidade toda, está pago já, põe o sistema no caminhão de lixo, que é uma plaquinha tal, que vai embaixo do carro para pegar a trepidação. Não funciona, porque o caminhão para toda hora, não dá média de velocidade. Putz, e agora? Sempre quando o carro atinge uma velocidade de 40 km, ele começa a detectar a qualidade. E tudo que aparecer de lombada, buraco, alteamento, ele detecta a qualidade entre ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Vai precisar alugar carro. Aí a hora que foi ver para alugar carro, além da dificuldade de fazer o roteiro para os carros ficarem passando, que era uma coisa absurda, tinha um problema grande de você conseguir ter dinheiro para fazer isso, porque isso custava mais ou menos, acho que 40, 50 milhões. E aí surge a ideia de colocar no táxi, no Uber, porque eles já estavam na rua. Então não precisava pagar uma locação de carro com o motorista, pensar. E aí vamos testar se eles rodam a rua ou só rodam as mesmas ruas. E aí percebeu que daria certo. Não seria 100%, mas que ao longo dos meses a gente teria uma amostragem muito ampla e significativa. E a ideia dos carros de aplicativo e táxi foi essa, de instalar nesses veículos, porque eles andam o município inteiro. E com isso, desde 2019, a gente já tem 100% da qualidade do pavimento monitorada, e aí a gente faz a gestão dessa qualidade, principalmente nas vias recapeadas. Além disso, uma detecção de elementos, que são câmeras que ficam acopladas nos retrovisores, em que tudo que o sistema detecta, né, ele também sobe para o banco de dados, como cesta de lixo, buraco, recomposição de concessionária, lombada, árvores, entre outros serviços. Por mês, a gente tem mais de 40 mil fotos que a gente recebe, né? Então, isso é feito um tratamento de dados, é compilado e disponibilizado também para a gente aqui da SemiSub. E essa detecção, quando é buraco e detectado que é um buraco da prefeitura, existe uma integração com o SGZ, em que o SGZ recebe a foto, encaminha para o motoinspetor e o motoinspetor vai verificar se é um buraco da prefeitura ou de concessionária. Se for da concessionária,
principalmente Sabesp, hoje já existe uma integração com a Sabesp em que a gente encaminha isso informatizado. Então não é mais manual. Antes essas informações se perdiam. Hoje a gente não tem como perder porque ele está informatizado. Não vem mais do 156, né? 60% da demanda está vindo dos carros que andam e caçam os buracos na rua, né? O Gaia hoje já é responsável por 60% do buraco, que é uma inversão, tanto que é isso deixou de ser um problema e a gente passou de ser reativo a proativo, né? A gente conseguiu ser proativo. O Gaia também tem essa funcionalidade de abrir ordem de serviços. Como que é feito isso? Quando a gente detecta que uma via foi recapeada tem um ponto vermelho, isso abre um alerta, a gente manda o motoinspetor no local, mesmo com as vistorias mensais, para detectar se isso é um problema de concessionária ou também é da patologia do pavimento. São Paulo, eu acho que é 8 vezes maior que Buenos Aires, né? Então, assim, e esses projetos foram todos, né, um piloto, né? E hoje eles estão consolidados, são sistemas que se levam para qualquer lugar do estado, do país, do mundo, funciona. Um exemplo é o Japão. Eu fui conhecer o Japão, fui em 2019 conhecer como que funcionava o processo de autorização, de planejamento do Japão, né, em relação às obras de concessionárias. E lá eles se reúnem uma vez por mês em uma sala de reunião para compatibilizar a obra no papel, no manual. Eles pegam a planta, abre e vai compatibilizando. Isso aqui hoje a gente faz via sistema, né? Então hoje eu posso falar que aqui a gente está mais avançado que Tóquio, o Japão. As concessionárias demoravam 180 dias a 260 dias para conseguir uma emissão de uma autorização para fazer a obra. E a prefeitura não tinha a informação dessa obra, né? Então, qual que foi a ideia do secretário com o Geoinfra? Centralizar as informações, que isso era descentralizado, tinha obras que ficavam no Convias e tinha outras intervenções que ficavam nas subprefeituras. Então, a ideia do Geoinfra foi centralizar as obras de serviço no sistema, além disso, informatizar, né, as informações, e com isso, a prefeitura tem informação dos buracos, ou das obras da prefeitura, das concessionárias, e as concessionárias emitirem uma autorização mais rápida. E é o que acontece hoje. Hoje a prefeitura tem a informação de todas as obras de concessionárias que as concessionárias trabalham no município, e a prefeitura tem a informação. E a concessionária, ela hoje consegue uma autorização em 20 dias. Então a gente criou o Geoinfra, mas a gente também percebeu um problema. A gente tinha uma informação, mas não tinha operação. E qual foi a ideia do secretário? Contratar empresas especializadas para fiscalizar as obras das concessionárias. Então, desde julho de 2020 até agora, a gente tem 64 mil vistorias. Isso equivale a 85% da Sabesp, né, que a gente percebeu durante o período que o problema do município de São Paulo era água encanada e não era da prefeitura. Então, hoje, nós temos 120 mil protocolos no Geoinfra, 70% é da Sabesp, e dentro desses 70%, 83% das solicitações são de emergências, que era o problema que eu e o secretário detectou lá atrás. Isso era impensável há 7 anos atrás. Era a prefeitura veio e fez fazer esse diagnóstico do que de quem era, o que era o problema do buraco, e aí sim ir atrás de tecnologia para fazer diferente, contratar a Poli para poder criar um manual de tapa-buraco, negociar isso com o tribunal, entender os apontamentos do próprio Tribunal de Contas, e aí criar uma nova licitação, pensando num modelo para que isso avançasse. Aí sim a criação do outro sistema, o Geoinfra, para controlar a concessionária, porque a hora que eu comecei a perceber, eu falei, praticamente nós temos 40% dos buracos, 50% do buraco que é de concessionária, e o buraco que ficava muito tempo aberto era mais de 90% das concessionárias. A prefeitura fechava e da concessionária ficava aberta. Então, consegui controlar isso, mas para isso a gente teve que entender
Eu acho que o diagnóstico foi muito importante. Buscar tecnologia para ajudar na gestão pública, para ajudar na zeladoria, e acho que é um dos grandes avanços, ganhou muitos prêmios por aí nos Smart Cities da vida, e é uma ferramenta hoje muito importante para a gente. Quando o buraco é da Sabesp, a gente encaminha para eles e fica aguardando o retorno. Esse chamado fica aberto para a SM subir para a população até o encerramento. Se detectado Sabesp, a gente encerra e fala que é um problema da Sabesp. A gente tinha nos nossos registros 105 mil buracos oficiais, né? Era o número que a gente tinha de SIG-RC, mais os nossos levantamentos institucionais e o apoio de CT das nossas subprefeituras. O buraco é um enorme desafio em qualquer cidade, pequena ou grande. E nós temos um desafio maior que foi colocado também pelo poder público, do controle externo do poder público, que é o Tribunal de Contas, que é trazer o TMA para 10 dias, né? O tempo médio de atendimento do buraco, desde o momento da reclamação até a sua efetiva fechamento, 10 dias. O Brasil tem um único fornecedor do cimento asfáltico, que é a Petrobras. E a Petrobras passou por alguns contratempos e ela deixou de fornecer esse cimento asfáltico. Então a gente mudou outra vez a logística para que a gente conseguisse manter pelo menos o mínimo produzindo, para que a cidade não sofresse o impacto, né, da paralisação total. Então remanejamos os horários, remanejamos os quantitativos, descemos para o mínimo possível para que a gente pudesse conseguir enfrentar a crise. Sabe o famoso pinga, mas não seca? A gente fez essa ideia de minimizar a operação o máximo possível para que a gente conseguisse manter o mínimo para não fazer esses números novamente estourarem, né? Foi um desafio muito grande para a gente. E não tinha para onde escapar, porque como o fornecimento da Petrobras é o único e como a gente está vinculado às normas de licitação, a gente não pode sair, o poder público não sai ao mercado e procura um outro fornecedor, né? Mas a gente conseguiu, com muito esforço, com dedicação da equipe, com muita gente pensando, com o apoio das empresas também, que sentamos todos à mesa. Eu tenho uma forma de fazer gestão muito com a participação de todo mundo. Nós temos marcas que são incríveis. Por exemplo, a gente sai de 28 mil toneladas de aplicação de massa por mês para 53 mil toneladas de massa por mês. E fora isso, a gente também teve uma incrível ajuda do RECAP, que é o maior programa de recapeamento e que, por óbvio, também acabou com grande parte dos buracos na cidade. Afinal de contas, a enormidade de quilômetros quadrados que foram feitos, obviamente, contribuiu para isso.